Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Já adianto para ti que hoje a gente está no último livro de Eclesiastes, o capítulo 12. Então aguardo você aqui amanhã para a gente estar fazendo outro devocional, um outro livro, a qual Deus vai nos mostrar qual é, tá bom? Então vamos hoje para Eclesiastes, capítulo 12, a partir do versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais, Senhor. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, têm nos orientado, têm nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu peço a presença do Espírito Santo aqui conosco, para nos dar maior entendimento da tua palavra, Pai, e assim a gente vem colocá-la em prática, para ver transformação em nossas vidas, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, que fala assim: Lembre do seu Criador, enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui onde diz, no versículo 1, lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus. E depois no versículo 2 fala, chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu seu brilho e que as nuvens da chuva nunca vão embora. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Primeiro, precisamos ter relacionamento com Deus. Entende? Porque quando a gente tem relacionamento com Deus, a gente consegue enxergar tudo à nossa volta com outros olhos. Então nós ficamos com o espírito mais enérgico, nós ficamos com o espírito mais disposto. Entende? Por que eu falo espírito mais enérgico e mais disposto? Porque quando a gente procura a presença do Senhor, o nosso espírito, ele desperta. E quem nos dá vigor e força para a gente vir a passar pelas adversidades do nosso processo é o nosso espírito. Então, quando você busca a presença do Senhor, você não está apenas fazendo uma mera formalidade de ir lá buscar, passar um tempo com Ele e depois fazer os seus afazeres. Você está indo até Deus, buscar a presença de Deus para fortalecer o seu espírito. Porque uma vez que o seu espírito estiver fortalecido, o seu corpo ele não padece. O seu corpo, ele anda, ele se sente revigorado, ele se sente enérgico. Então, às vezes, você está numa situação da sua vida que você está se sentindo desanimado, que você está se sentindo para baixo, que você está sentindo que nada vai acontecer na sua vida. Procure a presença de Deus. No início, quando a gente procura a presença de Deus, pode parecer algo maçante, pode parecer algo cansativo. Por quê? Porque dentro de você habita o pecado, habita a escuridão. Mas a partir do momento que você se dedicar em buscar a Deus e ter disciplina de buscar a Deus todos os dias, a escuridão que está dentro de você, ela vai começar a sair. Entende? Então aquele cansaço, ele vai deixar de existir. E você vai sentir um ânimo, você vai sentir um vigor, você vai sentir um regozijo, você vai sentir uma força, algo, uma sensação que você não vai conseguir explicar para você o que está acontecendo. Você vai apenas querer buscar para poder ter mais daquela força, para poder ter mais daquele ânimo. Essa força e esse ânimo nada mais é que o Espírito Santo. Entende? Então, quanto mais você buscar a presença de Deus, quanto mais você tiver disciplina em querer estar na presença de Deus, o seu corpo, ele vai ficar enérgico, ele vai ficar jovem, independente da idade que você tenha, ok? Aqui eu não estou falando, falando de físico, eu estou falando de relacionamento com Deus, onde o seu físico, ok? Ele fica enérgico e ele fica com força e com vigor por conta
da presença de Deus que habita em você. Entende? Então, quando a presença de Deus habita em nós, a gente quer viver. Nós queremos desenvolver. Nós queremos aprender. Nós queremos ajudar. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós e Ele nos dá vigor. Então, sem você ter conhecimento, sem você perceber aos pouquinhos, conforme você vai buscando, o próprio Espírito Santo ele vai trabalhando dentro de você. Então, se antes você era uma pessoa que tinha preguiça de fazer as coisas, você vai começar a ter disposição para fazer as coisas. Se antes você era uma pessoa mais pessimista, você vai deixar de ser pessimista e vai começar a ser mais positivo. Entende? Se antes você era uma pessoa que só via o lado ruim das coisas, você vai começar a ver as coisas com os olhos positivos. Por quê? Porque o Espírito Santo está habitando dentro de você. Por quê? Porque você está procurando mais a presença do Senhor. Então, quando a gente procura a presença de Deus, o nosso espírito é fortalecido. E uma vez que o nosso espírito está fortalecido, o externo muda. Então, o que a gente precisa fazer? Buscar ao Senhor todos os dias. Ter a disciplina de falar com Ele, orar a Ele, buscar a Ele todos os dias. Ter a disciplina de ler a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em prática. Porque se a gente não praticar o que a gente lê, se a gente não praticar a teoria que a gente está aprendendo, não existe transformação. Entende? Então é você lendo a Bíblia, é você buscando a presença de Deus e é você praticando o que você está lendo. Então, para você ser transformado por Deus, é necessário haver transformação, é necessário haver libertação, é necessário haver cura, é necessário você colocar em prática tudo que você aprende. É meio que no início, quando você começa a caminhar com o Senhor, a sensação que nos dá é que a gente está se policiando o tempo todo. O tempo todo é como se a gente estivesse nos olhando para nós mesmos, entende? E a gente viesse ali se manter em vigilância, literalmente como se fosse um vigia de você mesmo. Para você não vir a errar, mas para você vir a acertar. Mas com o tempo que você for buscando a palavra de Deus e a presença dEle, lendo a palavra de Deus e buscando a presença dEle, isso que no início parece algo que parece que a gente está com vigilância de nós mesmos, se torna algo normal. Porque se torna uma rotina e um hábito para você fazer. Então, quanto mais você buscar a presença de Deus, mais de Deus você vai estar cheio. Menos você vai esmorecer. Mais enérgico você vai se tornar. Com mais disposição você vai ter. Mais jovem você vai ficar. Por isso que existem aquelas pessoas que às vezes olham para ti. Não sei se você já passou por essa situação, mas às vezes eu passo por essa situação. Olhem para mim e falam assim: nossa, como que você é jovem? Você não aparenta a idade que você tem. O que você faz? Aí eu falo, a pessoa não me dá credibilidade, a pessoa acha que eu fiz alguma coisa. Entende? Eu falo, a presença de Deus habita em mim. Ou eu falo, é papai. Ou eu falo, é Jesus. Ou eu falo, é o Espírito Santo. Quando eu falo que é Jesus, Deus e o Espírito Santo, as pessoas elas não me dão credibilidade. Por quê? Porque elas não sabem o que é isso. Entende? Elas não sabem o que é ter a presença de Deus. Elas não sabem o que é ter o Espírito Santo com ela. Por isso que ela age de uma maneira tipo, essa moça tá maluca, essa moça tá doida. Por que ela tá falando isso? Por quê? Porque elas não sabem. Por quê? Porque não tem relacionamento. Mas a partir do momento que você se relaciona com o Senhor, além do seu corpo ficar jovem, seu espírito se torna jovial. Consequentemente, isso reflete o seu corpo. É um olhar que você olha, que a pessoa olha diferente. É um posicionamento que a pessoa tem que é diferente. É um falar que é um jeito dela falar que é mais gracioso, que é mais calmo, que é diferente. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo habita dentro dela. E o Espírito Santo nos faz nos tornar jovens, enérgicos e com vigor. Porque é assim que a presença de Deus faz a gente ser. Entende? Então, mantenha o seu relacionamento com Deus em dia e busque ao Senhor todos os dias um pouquinho, mantendo isso em disciplina para você vir a ser transformado.
e queira colocar em prática tudo que você escuta ou você lê, porque você precisa. Quando eu falo você escuta ou você lê, a palavra de Deus, ok? É a Bíblia. Então, quando você escuta ou você lê, você colocando em prática, vai haver transformação em você. Você permitindo Deus trabalhar em você, e é você colocando em prática o que você está aprendendo. Ou seja, você está andando em concordância de duplicidade com Deus. Entende? Aqui onde o texto fala no versículo 2, que ele fala assim: lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol e da lua e das estrelas perdeu seu brilho e as nuvens de chuva nunca foram embora. O que o texto está querendo que a gente entenda disso aqui? O que a Bíblia está querendo que a gente entenda disso aqui? Quando ele fala isso, antes que chegue o tempo da nuvem, né, da nuvem escura vir sobre nós, sobre você, é justamente ao contrário do que você tem com Deus. Entende? Então, se você é uma pessoa que tem relacionamento com Deus, mas você deixa de ter, as nuvens escuras começam a vir sobre você. O que isso quer dizer? É o pecado. Então, o seu relacionamento com Deus, ele estando em dia, a sua tendência a errar é menor. A sua tendência a pecar é menor. Entende? Então, você precisa sim buscar a presença de Deus o tempo todo, para o pecado não habitar em você. Porque muitas pessoas acham que quando elas vêm para Jesus, que quando elas abrem a porta, a velha criatura ficou para trás e o pecado ficou para trás e que você nunca mais vai pecar. Entende? Muitos têm essa idealização. Agora eu aceitei Jesus, acabou. Não. Nós precisamos ter relacionamento com Deus todos os dias. Porque ao nosso derredor, o inferno está transitando. O inferno são espíritos malignos que ficam ao nosso derredor, transitando entre a gente. Então é uma legalidade que você dá, é uma brecha, é um pensamento diferente, é uma opinião contrária de Deus, é uma desobediência. Entende? É um a fazer que, tipo, ninguém está olhando, eu vou fazer isso aqui. É um favorecimento a ti. É uma legalidade do tamanho da brecha de um fio de cabelo que você dá. É o suficiente para o pecado entrar. É o suficiente para a oposição vir contra você e habitar dentro de você novamente. Então é necessário que, com o seu relacionamento com Deus em dia, o seu espírito fortalecido, essa brecha não é que não exista, mas é menor a probabilidade de você errar, de você vir a pecar. Entende? Então é importante sim o seu relacionamento com Deus. Para tudo. Não é só você pegar apenas a palavra, tirar um momento ali do seu dia, pegar a palavra e ler e colocar aquilo em prática. Relacionamento com Deus, gente, é trazer Deus à existência na sua vida. É você ir na padaria e falar assim: pai, vamos comigo. É você ir para o trabalho e falar: pai, eu preciso de você aqui, eu não estou conseguindo resolver esse problema, me ajuda. Entende? É você sair, é você querer sair e antes de sair você perguntar se você pode. É você querer sair e perguntar: Senhor, qual é a melhor roupa que eu vou sair hoje? Qual a melhor roupa que o Senhor quer que eu vista? Porque eu quero estar pronta e pronto para o Senhor. Entende? Então comece a trazer Deus à existência na sua vida. Isso é ter relacionamento. Sabe como que eu ando com Deus? Quando no meu dia a dia com Deus? Eu acordo, eu consagro o dia a Deus, entende? Eu faço leitura da palavra, faço devocional. As primeiras horas do meu dia é todo de Deus. Eu não faço nada que não seja Deus primeiro. E quando eu esqueço de fazer alguma coisa, eu fico mal comigo mesmo. E todo lugar que eu saio para ir, eu pergunto a Deus se eu posso ir, ok? E por qual caminho que Ele quer que eu vá. Eu nunca faço o mesmo caminho sempre, porque Ele sempre me manda por caminhos diferentes. E quando eu estou na rua, eu fico falando: Senhor, o Senhor quer que eu me mantenha aqui, nesse lado da calçada, ou o Senhor quer que eu troque? O que o Senhor quer que eu faça? Isso é relacionamento com Deus. Isso é trazer Deus à existência na sua vida. Isso é participá-lo da sua vida. Conforme você vai participando de Deus da sua vida, o pecado ele não tem vez. A tendência de você pecar é menor. Por quê?
Porque Deus está o tempo todo contigo. Entende? E é esse tipo de relacionamento que Ele quer ter com você. Conforme você for buscando gradativamente, Ele vai se manifestando para você, Ele vai dando sinais a você. E você vai conseguindo entender como que Deus trabalha contigo. Com o tempo, Ele vai começar a falar com você. E você vai conseguir escutá-lo. Mas isso tudo remete a ti devoção, renúncia e dedicação ao Senhor. Então só depende de você querer mudar. Só depende de você querer ter Deus participando na tua vida. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Pai. Obrigada por ser tão fiel a nós e nos ensinar como que devemos tratá-lo conforme a tua vontade, Pai. Paizinho, nos ensina a ter corações mais disciplinados para estar na sua presença. Nos ensina, Senhor, a te buscar em espírito e verdade. Coloque em nós, Pai, uma disposição, uma disponibilidade em querer estar na tua presença. Que toda preguiça que habita em nosso coração e toda procrastinação que habita em nossa vida venha cair por terra em nome de Jesus, que a gente venha dar, Pai, que a gente venha dar legalidade ao Senhor, mas que a gente não venha dar legalidade ao inferno. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, coloque em nós vontade de estar na tua presença, vontade de te buscar, vontade de fazer leitura da palavra, vontade, Senhor, de louvar a ti, Senhor. Ensina-nos, Pai, minuciosamente a querer estar e buscar a ti em espírito e verdade. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.